queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Creia, querido, neste momento difícil que estamos passando, que o nosso Deus é um Deus que faz milagre, faz um caminho no deserto. Ele é a luz para a nossa escuridão. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Cremos em Ti, Deus. Só tem cuidado de nós. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, esse é o nosso Deus. Olá, queridos, que bom que vocês estão me ouvindo. Eu sou a Keila Nícia, da Igreja Congregacional em Alcântara, e quero compartilhar a mensagem que Deus me deu, que Deus colocou em meu coração, cujo tema é Deus age. Está baseado no livro de Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o 6, nesse primeiro momento. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. É interessante que Deus agiu na vida de Moisés, assim como Deus agiu com o povo de Israel. Deus cuidou do povo de Israel. E o povo de Israel ficou cativo por 430 anos, cativo ali com o povo do Egito. Deus libertou o povo. Deus usou Moisés como instrumento dele para libertar o povo. E Deus estava chamando Moisés, Deus estava falando com Moisés, e até então Moisés não estava entendendo o propósito que Deus tinha na vida dele. E aí, de repente, Deus, através daquela sarça ali ardendo em fogo, em chamas, e ali o Senhor, através daquela sarça, falou com Moisés, porque havia ali um anjo do Senhor que falou o coração de Moisés. E Moisés passou a entender qual era o propósito, o que Deus tinha para ele. Deus queria usá-lo como instrumento para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus queria usá-lo, Deus quis falar a Moisés, e Moisés ainda não estava compreendendo o propósito do Senhor. E quando nós lemos esse texto, dos versos 1 ao 6, nós percebemos que Deus estava ali chamando Moisés, falando com Moisés, para que ele estivesse à frente do povo. E eu quero chamar a sua atenção nos versos 7 e 8. Nós lemos de 1 ao 6, quando Deus chama Moisés, mas aí Deus ainda fala com Moisés o seguinte nos versos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, conheci o seu sofrimento. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Eveu e do Ferezeu. Queridos, Deus estava falando com Moisés, Deus havia chamado Moisés, mas é interessante que nesses versos 7 e 8, eu quero chamar a sua atenção, que nós podemos ver aqui o agir de Deus e algumas ações que Deus nos deixa para nós hoje, assim como Deus, através daquela palavra, através daquele chamamento com Moisés, Deus mostrou para Moisés que ele cuidava do povo e que ele estava chamando a atenção de Moisés, porque Deus tinha um propósito para a vida daquele povo. E tem algumas ações que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. A primeira ação que Deus me fala aqui, através dos versos 7 e 8, está no verso 7. A primeira ação diz assim: e disse o Senhor, ou seja, o Senhor falou com Moisés. Moisés, ali através daquela sarça, através do propósito que Deus tinha com Moisés, chama Moisés e diz assim: Moisés, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ou seja, Deus vê a aflição do povo de Israel.
Deus estava vendo a aflição do povo, assim como Deus vê a nossa aflição hoje. Deus vê a nossa aflição hoje. E aí me faz lembrar de Ana. Quando Ana, estéril, não podia ter filhos. E aí Deus, através daquele desespero, Ana começa a orar. Ana ali naquele desespero de pedir ao Senhor que queria ser mãe. Deus estava vendo a aflição de Ana. Deus estava vendo a situação que Ana estava passando. Ela queria ter um filho. Ela queria ser mãe. Assim como o Senhor disse para Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho visto a necessidade do meu povo. Ainda dentro dessa primeira ação que Deus fala ao meu coração, em Salmo 34, 19, diz assim, o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. A gente pode ver em Salmo 34, 19, como eu mencionei, que Deus, ele contempla as aflições do justo. Quem são os justos? São os justificados pelo Senhor, somos nós. Então Deus vê a sua aflição, assim como Deus viu a aflição de Moisés. A segunda ação também que nos chama a atenção no verso 7, está assim, além dele ter visto a aflição do povo que está no Egito, ele diz assim, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Ou seja, Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o clamor do povo, Deus estava contemplando o clamor do povo, de tirar o povo ali do Egito, de libertar o povo da escravidão, e através de Moisés, o instrumento do Senhor, Deus usou Moisés para estar libertando o povo. E aí eu quero chamar a sua atenção que assim como ele ouviu o clamor do povo, ele também ouve o seu clamor. Ele ouve aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos suplicando, ele ouve. Me faz lembrar de Josafá. Quando Josafá, em meio ali à batalha dos seus inimigos, Josafá fala com o povo, põe o povo para orar, para jejuar, e aí o Senhor fala, Josafá, estai quietos, porque a peleja não é sua, é minha. Eu estou ouvindo as suas orações, eu já ouvi as suas orações, Deus contemplou ali as orações de Josafá. E aí, queridos, em Salmo 120, verso 1, diz assim, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Glorificado seja o nome do Senhor. Na nossa angústia, ele nos ouve, ele atende. É uma ação de Deus. Uma ação que Deus age em nossas vidas. Ele age assim, ouvindo o nosso clamor. Essa foi a segunda ação. Também eu quero compartilhar a terceira ação, que diz o seguinte, ainda no verso 7. Além dele ver, além dele ouvir, ele diz, porque conheci as suas dores. Em outras traduções, porque conheci o seu sofrimento. Israel, eu conheço o seu sofrimento. Moisés, o meu povo está sofrendo e precisa de alguém para libertar, de alguém que o livre, que o tire daquela escravidão. E Deus conhecia cada situação, cada atitude, cada problema que acontecia com o povo de Israel. Queridos, Deus também conhece as nossas aflições, Deus conhece os nossos sofrimentos, Deus conhece as nossas dores. E aí me lembra a mulher de fluxo de sangue. Quantos anos aquela mulher estava sofrendo? 12 anos. Há 12 anos que aquela mulher precisava estar sã, porque era uma mulher que praticamente era excluída da sociedade. Mas Deus, como é um Deus que nos ama, como é um Deus que nos conhece, quando no meio da multidão ela toca no Senhor, e aí o Senhor diz, aqui saiu virtude, alguém me tocou, diferente, saiu virtude. Ou seja, aquela mulher foi curada pelo poder do Senhor, porque o Senhor conhecia as dores daquela mulher. Assim como o Senhor conhece as suas dores, assim como o Senhor conhecia as dores do povo de Israel, o sofrimento do povo de Israel. E aí, meu amado, minha amada, Isaías 4,13 diz assim, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que te segura pela mão direita e lhe diz, não temas, eu o ajudarei. Na quarta ação, nós vimos que Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, mas na quarta ação, ele diz assim, o início do verso 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Eu queria me ater nessa expressão, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ou seja, Deus também desceu. Deus enviou recursos, Deus enviou anjos, Deus enviou provisão. No verso 8 significa isso.
Deus enviou toda a provisão, os recursos necessários para que aquele povo fosse liberto da mão de Faraó. E aí o Senhor levanta Moisés, e Moisés, na liderança do povo, Deus usa Moisés para que Moisés estivesse entrando com todas as provisões, todas as providências que Deus colocou na mão dele. E aí, meus amados, me faz lembrar também de Daniel. Quando Daniel estava na cova dos leões, Daniel ali jogado na cova dos leões porque não podia orar, não podia exaltar o nome do Senhor. E de repente, quando olham, quem estava dentro da cova dos leões? Um anjo do Senhor. Porque o Senhor envia anjos para nos proteger, envia anjos para nos abençoar. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 3 que nós estamos lendo. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Chegou a mim. O clamor do povo chegou a mim, o Senhor disse. O Senhor envia anjos, o Senhor enviou recursos, o Senhor ofereceu ali ajuda ao povo. E é interessante que Salmo 34, verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao nosso redor, porque o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que envia a proteção para nós, porque Ele está cuidando de nós. E aí, queridos, no verso 11, Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho ouvido o clamor do povo, eu conheço o sofrimento do povo, mas é interessante que no verso 11, Moisés ainda questiona o Senhor. Sabe quando o Senhor está nos chamando para algo, quando o Senhor quer nos levantar para algo, quando o Senhor quer nos usar em um propósito, nós ainda ficamos questionando: Senhor, espera que eu preciso trabalhar, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver. O Senhor estava chamando Moisés. E é interessante que no verso 11, Moisés diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vai a Faraó e tira do Egito os filhos de Israel? Ou seja, quem sou eu? Moisés ainda estava questionando com Deus, mas Deus queria usar Moisés para libertar o povo, para estar como líder do povo. E aí, queridos, no verso 12, ele diz assim: Moisés, quando Moisés começa a questionar, ele diz assim, no verso 12: certamente, Moisés, eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servirei ao Deus neste monte. Ou seja, Moisés, eu estou contigo. Moisés, eu estou te ajudando. Eu vou agir por você. Eu vou pelejar com você. Eu estou contigo. E aí nós podemos ver que o Senhor está conosco. E eu queria abrir um parêntese para estar testemunhando de algo que uma vez o Senhor esteve comigo muito presente na minha vida. Quando eu me casei, eu devia ter mais ou menos um ano e meio de casada. E de repente eu fui fazer um exame, um preventivo, e passado alguns dias que eu tinha feito aquele preventivo, eu comecei a passar mal, e não entendendo o porquê, febre, e de repente tive que ir ao médico, e quando eu fui ao médico, foi constatado que eu estava com uma grande infecção, e essa infecção foi proveniente de um aparelho mal esterilizado, e de repente eu me vi ali, internada, com muita febre, passando muito mal, e aí o médico chegou para mim, juntamente com uma médica, uma doutora, e falaram assim para mim: olha, você está com uma infecção muito grave, seus órgãos estão muito infeccionados e com certeza você não vai poder ser mãe. Porque tudo indica que você não vai poder ser mãe. E aquilo ali me bateu uma grande tristeza, porque até então eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de não ser mãe. E foi interessante que eu fiquei ali e passado algum tempo que a doutora tinha me falado, o médico tinha falado comigo, eu me virei na minha cama e comecei a chorar. E aí peguei a minha Bíblia. E aí o Senhor, que é um Deus tremendo, que está conosco, assim como ele foi com Moisés, assim como estava com Moisés, ele vira para mim, o texto que o Senhor me dá, diz o seguinte, Isaías 58, 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Nunca faltam. E eu vi ali o cuidado de Deus comigo. Sabe por quê, queridos? Porque quando o Senhor disse que eu seria como um manancial cujas águas nunca faltam, Ele estava falando: eu estou entrando com a provisão. Ainda que os médicos digam assim: você não vai poder ser mãe, seus órgãos estão
nadando no pus, você não tem condições, mas o Senhor é que determina, o Senhor é que está no controle. E aí, passado algum tempo, eu recebi alta, melhorei, fui para casa. E quando eu estava já alguns meses em casa, mais ou menos 8 meses, já estava bem, de repente faltou a menstruação. E eu pensei, Senhor, será que é algum problema que eu vou estar novamente? E nós, muitas das vezes, por conta da nossa, até mesmo falta de fé, eu nem lembrei daquilo que o Senhor, né? Claro que depois eu me lembrei, mas até o momento, ali naquele instante, eu não havia me lembrado da promessa que o Senhor havia me dado. Que o meu manancial, que nunca haveria de faltar água, porque eu seria como um manancial. E aí, queridos, fui ao médico, e quando eu fui ao médico, constatou que eu estava grávida. E é interessante que quando eu falou que eu peguei o exame e mostrei à médica, a médica virou para mim e falou assim, eu não acredito que você está grávida, porque você não tem condição de ser mãe, você não tem condição de estar grávida. Aí ela virou para mim e falou assim, mas o exame está dizendo que você está grávida, mas eu só acredito vendo. E aquilo me deixou assim meio impactada, a médica duvidando até que eu estava grávida, mas fui para casa, passei uma gravidez abençoada. Passaram-se os meses, né, eu fazendo pré-natal com uma outra médica, que nem era mais com aquela médica que eu mostrei o exame, e fiz o pré-natal e foi tudo bem. Quando eu terminei, chegou o período de eu ter o meu filho, e aí a minha médica que fez o meu pré-natal adoeceu, e infelizmente não pôde fazer o meu parto, e quem teve que fazer o meu parto? Aquela médica que lá no início pegou o meu exame e disse que não acreditava que eu estava grávida. Que só vendo, e Deus foi tão tremendo, Deus estava tão comigo, cuidando tanto de mim, que quem fez o meu parto? Aquela médica que duvidou que eu estava grávida. Porque Deus mostrou para ela que Deus estava no controle e que o milagre foi feito, porque o Senhor é o Deus do milagre. E aí, queridos, Deus, Ele cuida de nós. Deus cuidou do povo de Israel, Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou daquela nação, Deus em nenhum momento deixou aquele povo sozinho, porque Deus estava com o povo dele, o povo de Israel, assim como Deus está com você, assim como Deus está comigo. Então eu vi ali o agir de Deus na minha vida. E aí quando a gente vê assim nos versos 14 e 15 desse texto, de Êxodo capítulo 3, diz assim, o versos 14 e 15, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vós. Moisés, fala para eles, quem é você? Você é o que você é. Fui eu que te enviei para você ser líder do povo. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Queridos, pode passar, os anos podem se passar, mas a promessa de Deus ela vai se cumprir. Assim como ela se cumpriu na vida de Moisés, assim como ela tem se cumprido na minha vida, e com certeza eu tenho a certeza que se cumpre na sua vida, também se cumpriu com o povo de Israel. Então eu quero te dizer nesta tarde, queridos, creiam que o Senhor tem visto as suas aflições. Creia que o Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem ouvido as suas orações. Eu não sei qual é a dificuldade que de repente você está enfrentando. Eu não sei qual é, de repente, o que você quer de Deus, mas eu tenho a certeza que Deus age, porque Deus tem ouvido as suas orações. Eu quero te dizer também que Deus sabe de tudo que você está passando e que Ele envia anjos, Ele entra com provisão, Ele muda a sua história. Assim como Ele mudou a minha história em tantos momentos, Ele muda a sua história. E eu também quero deixar com você que em todo tempo o Senhor estava com o povo de Israel. Em todo tempo Ele esteve com o povo de Israel. Ele não deixou as sandálias se desgastar, Ele enviava uma nuvem durante o dia, porque o sol era tão quente no deserto, Ele enviava uma nuvem para que eles não sentissem aquele sol. Ele enviava uma coluna de fogo para protegê-lo à noite, para clarear, para esquentá-los naquele deserto que também era tão frio. Isso tudo é a provisão do Senhor, assim como Ele tem provido tudo nas nossas vidas. E aí, querido, eu quero te dizer que Deus agiu no povo de Israel, Deus agiu com a vida de Moisés, e com certeza Deus vai agir em nossas vidas em todos os momentos, porque Ele age. E eu quero convidar você, nesse momento, que de repente está passando por aflições, por dificuldades, a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por este ouvinte, por esta ouvinte,
que o Senhor possa agir, que o Senhor possa entrar com a provisão, que o Senhor possa abençoar a família, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, Senhor. Pai, contempla a necessidade de cada um e que cada um, Senhor, que está ouvindo, possa crer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus de nossas vidas e que o Senhor age, que o Senhor entra com provisão, que nada é impossível para Ti. Pai amado, nós cremos no Teu agir. E assim como o Senhor agiu na vida de Moisés, assim como o Senhor agiu na vida do povo de Israel, o Senhor age em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer porque você parou para me ouvir, para ouvir a nossa palavra, para ouvir o recado de Deus que Deus tem para o seu coração. E eu quero te pedir que você continue nos ouvindo, através do YouTube, através do Facebook, mas também que você possa sempre ter a certeza que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que livrou Israel, o Deus que esteve com Israel, o Deus que esteve com Moisés, Ele está comigo, Ele está com você. Que Deus o abençoe. O nosso Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. No meio disso tudo, parece que nunca vai passar, mas só parece. Que Deus está no controle de todas as coisas. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre